A educação é a força motriz por trás da transformação da sociedade, e os professores são os arquitetos dessa mudança. Como líderes em sala de aula, eles têm o poder de moldar mentes, inspirar sonhos e pavimentar o caminho para um futuro brilhante. No entanto, para que essa visão se torne realidade, é essencial que os educadores, coordenadores e gestores estejam constantemente se aprimorando, aprendendo e crescendo em suas habilidades e conhecimentos. É aqui que entram os cursos oferecidos pelo CIESP, Sindicato de Escolas Particulares do Estado de São Paulo, conduzido pela coordenadora de cursos Regina Stefano, que há mais de 35 anos ilumina com sua competência o caminho de milhares de gestores, coordenadores, professores e indiretamente milhares de crianças e jovens para o sucesso. Os cursos e eventos educacionais oferecidos pelo CIESP são muito importantes para as escolas, pois vão muito além do desenvolvimento profissional individual. Eles são uma declaração de compromisso com a educação, uma celebração da aprendizagem contínua e um investimento no futuro brilhante dos educadores, gestores e alunos. O CIESP acredita que a educação é a chave para um Brasil mais próspero, justo e igualitário. Por isso está comprometido em capacitar os agentes dessa mudança e, juntos, moldar o futuro brilhante que o nosso país merece. A educação é o alicerce e o CIESP é o farol que guiará as escolas nessa jornada transformadora rumo à excelência na educação. Bem-vindo ao Instituto de Educação. Bem-vindo ao Instituto de Educação Célia Godoy. Nosso instituto acredita no poder da educação, na capacidade de aprender e ensinar, inovar e mudar a nós mesmos e a sociedade. Somos protagonistas de uma educação inspiradora e transformadora, capaz de impactar positivamente nossas vidas, fortalecer o potencial inerente de cada ser humano, unindo forças para construir um mundo mais humano, é a nossa missão. O nosso compromisso é promover uma educação de excelência, inclusiva e humanizada. Nossos objetivos estratégicos ganham vida através dos 4 pilares da nossa atuação. Cursos de formação. Ampliar conhecimentos para o aprimoramento da praxis educativa. Workshops e palestras, sensibilizar e inspirar educadores na busca por abordagens inovadoras. Congressos e simpósios, refletir e atualizar sobre as novas tendências na educação. Mentoria e assessoria, orientar educadores e gestores no desenvolvimento pessoal e profissional. Com o propósito de construir saberes, o entusiasmo e a alegria, apresentamos novos caminhos e possibilidades, porque para nós o conhecimento é a chave que nos transforma e liberta. Olá, olá pessoas, boa noite. Olá, Luiz Gattini, seja muito bem-vindo. Gente, como estão nessa caminhada? Estamos quase no final do ano e, mais uma vez, me sinto muito honrada de estar aqui fazendo esse programa, que é um programa do coração, programa Interação, que tem reunido ao longo de todo o ano pessoas incríveis que vêm para cá graciosamente, colaborando, trazendo conhecimento, compartilhando ideias. E hoje não será diferente. O tema de hoje é, no mínimo, intrigante e, para que possamos pensar sobre esse tema, já já traremos uma pessoa maravilhosa, super especial, uma pessoa muito querida, competente, comprometida verdadeiramente com a educação. Então, você que está aqui hoje, eu também farei o sorteio de um livro muito especial que
eu esqueci de colocar. Ah, está aqui. Você que está aqui presente, eu farei o sorteio hoje de um livro que tem um capítulo escrito, que é Gestão Escolar, um tema muito interessante, muito atual, onde eu trabalhei com um capítulo da coordenação pedagógica. Então, faremos o sorteio para presentear você que está aqui conosco. Gente, tem coisas lindas acontecendo na vida, na educação, e é sempre muito importante. Desculpa a minha voz, a professora está com a garganta inflamada, me perdoem, está muito ruinzinho, né? Mas eu vou falar devagar. Então, há muitas coisas acontecendo na educação, há N discursos sobre o que todos acham acerca da educação, cada um em sua área de conhecimento, trazendo ideias, novidades, possibilidades, discutindo, rediscutindo o papel da educação. Mas nós temos pensado muito nas crianças, nas fases de desenvolvimento, nos marcos de desenvolvimento infantil, muito na alfabetização, muito na questão da entrada para o ensino fundamental 2, e temos deixado um pouquinho de olhar para o jovem. Por isso, o programa Interação, hoje, trata novamente da questão do jovem. O mês passado, tivemos a presença brilhante, maravilhosa, da professora Guiomar Namo de Mello, que nos trouxe muitas ideias e contribuições sobre o novo ensino médio, que ainda estava sendo adaptado, construído, e que já precisa ser revisitado, pelo menos aqui em São Paulo. E esse jovem, ele é a esperança do futuro que começa hoje, né, gente? Eu dei uma olhada em umas pesquisas da quantidade exorbitante de jovens e de como eles têm agido em prol de si mesmo, favorecendo as suas possibilidades e construções acerca das suas escolhas. Eu tenho uma neta, 3 netinhas, e a netinha do meio, Isabela, está no 3º médio. E este ano não tem itinerário formativo por opção da escola. Por quê? Porque a escola tem o foco no vestibular. Até o ano passado, ela teve um itinerário formativo, que foi o projeto de vida. E aí, ela que está saindo dessa trajetória escolar, está buscando em si mesmo as suas opções, as suas escolhas, mas também encontrando muitas dificuldades, inclusive em escolas que não são gratuitas, universidades que não são gratuitas, que a mensalidade está girando em torno de R$10 mil, R$7 mil, e assim por diante. Então, com tantos jovens nesse movimento e nesse momento vivido, compete a nós refletirmos qual é o papel dessa escola, como nós podemos colaborar para que ele se torne verdadeiramente um protagonista. E já antecipando, porque depois não dá tempo, a professora esquece, o Interação do mês de novembro não acontecerá na quarta-feira, acontecerá na quinta-feira, no dia 9. E nós traremos no próximo programa, por incrível que pareça, um grande comediante, que é o nosso amado Diogo Almeida. E ele vai tratar da savana pedagógica. Diogo Almeida é uma pessoa que trabalha com a verdade em forma de humor. Ele traz os relatos do cotidiano, do dia a dia da escola, das situações vividas pelo professor, só que ele faz um humor
para trazer a leveza, para trazer até uma reflexão crítica sobre, né? E vocês também não podem perder, se você tiver interesse, nos dias 19 e 26, estamos com um curso chamado Raízes e Asas, que trata da questão da coordenação pedagógica, baseado nos princípios da ESG. Então, fiquem atentos. Mas agora, falei demais, espero que todos vocês estejam super bem, que tenham encontrado muitas forças para esse final de ano e sintam-se super abraçados, acolhidos e bem-vindos. Para você que não está e vai chegar, sinta-se igualmente abraçado. Bem, agora, sem mais delongas, eu faço questão de chamar um grande profissional, uma pessoa altamente comprometida, querida, amada, competente, que é o nosso querido professor, que não é o pianista, professor João Carlos Martins. Compareça à recepção, professor! Boa noite, Celinha, tudo bem? A professora está quase sem voz, mas está firme, viu, João? Boa noite, meu querido, seja super bem-vindo, super bem-vindo. E olha, gente, tem gente linda aqui, ó. Luiz Gattini, Alberto Campos. Eu acho que eu vou dar direto para você esse livro, porque você é tão frequente, tão lindo. Estava falando de você antes de entrar aqui, viu, gente? O Emerson Santos, a Regina, a Nailes, Raelen, que nome é diferente, Silvana Rezende. Olha só, Silvia Rezende. Foi minha aluna, viu, Celinha? É sua aluna, João? Silvana foi minha aluna no ensino médio no Colégio São Luís. Olha só, no noturno. Olha, João, isso é bom. Hoje ela é coordenadora pedagógica, olha só. Olha que coisa linda. Aqui também está o Álvaro Gomes, a Divani. Gente, vocês são muito amados e queridos. E é por vocês que realizamos esse trabalho. Bem, João, é uma honra receber você. Você mora no meu coração, você sabe disso. Você no meu. Já estivemos juntos. João e eu organizamos um certo tempo atrás, não vou falar quanto, uma pós-graduação, né, João? Você lembra disso? Muito. Espetacular, era no CIESP, ao vivo. Precisamos pensar em retomar, hein, João? Porque não se faz mais pós como antigamente. Pós muito consciente, muito bonita. Então, João, muito obrigada, gratidão por você estar aqui conosco. É uma honra receber você, meu querido. Gostaria que você dissesse sobre o que vem fazer, sobre o que faz na vida, sobre quem é você, e o palco é seu, meu amor. Eu só vou aqui mediar. Bem-vindo, querido. Obrigado, Celinha. Boa noite a todos que estão conosco hoje, aqui no programa Interação. Fico muito feliz de estar podendo compartilhar com você esse momento. Eu tenho a alegria de ter participado de alguns projetos com a Celinha, né, durante o nosso percurso aí na educação, junto com Celinha, com Regina, com Naila, com o pessoal do CIESP, desde o período do Congresso Saber, né, que também era muito importante no cenário educacional, a cursos e palestras que nós fomos criando. Mas eu acho que o importante, Celinha, que você me perguntou, né, é lembrar um pouco que, assim, que a gente tem feito um percurso dentro da educação de alguns anos, né, que vai da sala de aula à coordenação, à direção e gestão. Então, acho que a gente tem aí um pouco esse palco importante, né, da educação, e é importante que a gente nunca tenha saído também da sala de aula, né? Eu acho que o chão da fábrica, como eu costumo dizer, faz com que a gente, em educação, possa trabalhar em outras frentes, mas não falar besteira, né? Porque a sala de aula é aquele lugar que nos alimenta com a realidade. Porque tem um monte de gente que é teórico em educação, mas que não conhece efetivamente o que acontece dentro do dia a dia de uma escola, dentro da sala de aula. E eu acho que isso, para mim, me dá assim, uma alegria muito grande de ter passado por todo esse percurso, né? Hoje eu estou de diretor executivo da Rede de Educação das Missionárias Servas do Espírito Santo,
São 7 unidades no Brasil hoje, que eu faço, então, a parte de direção executiva, com toda uma equipe de gestores, né? Assessoro outras redes confessionais hoje no Brasil, pela JCM, Assessoria Pedagógica, junto com a educadora Lucila Pimentel, e temos aí umas frentes, né, com o CIESP também, com o projeto Mentoria, e passei por colégios religiosos, judaico, laicos, durante a minha vida toda, que foi dando para nós a alegria de ter uma experiência muito grande, como professor, coordenador, diretor, e, acima de tudo, convivendo, né, com todo esse cenário complexo e muito rico que tem a educação, que nos desafia o tempo todo, né, Celinha? Sim. E mesmo a gente tendo vivido na pele, em loco, na situação, passado por determinados impedimentos, desafios, e estudando com foco, né, João? Sim. A gestão da aula, gestão escolar, há muita gente dizendo muita coisa, sendo que nunca também entrou na sala de aula. Não estou criticando, eu acho que cada um pode dizer tudo o que quiser falar, sabe, João? Mas, assim, essa sua trajetória de vida, que parece um pouco com a minha, também fui diretora de escola, supervisora, trabalhei em delegacia de ensino, sempre com foco. Então, eu costumo dizer, eu não digo aquilo que não sei ou vivi, eu sempre busco aprimorar aquilo e modificar, inclusive, o pensamento, porque a mesma direção que falávamos há tempos atrás não é mais, né, João? Cenário. Com certeza, né? Eu acho que a sala de aula, a escola, o ambiente da escola, ele nos impulsiona para isso, né? Não dá para fazer a mesma coisa o tempo todo, não dá para repetir as coisas o tempo todo. A gente tem que estar se desafiando, se atualizando e aprendendo com todas as questões que vão acontecendo ao nosso redor. Né? Sim. João, você escolheu esse tema. A Guiomar esteve conosco mês passado. Ela trouxe algumas questões super importantes relacionadas ao ensino médio. E hoje você traz o foco no educando, João. Você decidiu sobre esse tema, combinamos, eu achei ele incrível e maravilhoso. Antes de falar do tema, eu gostaria que você dissesse para mim o que você tem visto, vivenciado, escutado, experienciado na sua carreira e que te faz chegar com este tema, sobre jovens. O que te impulsionou nessa escolha, João? Eu acho, Celinha, que é interessante o que você começa, né, a motivar o nosso bate-papo aqui hoje, porque nesses anos em educação, e falando e atuando na área executiva, enfim, a gente vê um monte de teorias, um monte de discussões, inclusive muito pertinentes, importantes, outras nem tanto, mas sempre nós estamos com discussões muito focadas com educadores, com pesquisadores, enfim, mas muitas vezes o personagem principal desse dia a dia, do qual a gente vai discutindo e vendo teorias e vendo metodologias ativas e tudo isso, que é o aluno, muitas vezes ele não vem para o cenário principal dessa discussão. E ele recebe pacotes totalmente prontos, né? E isso a gente percebe principalmente, e aí eu acho que é uma coisa importante da gente olhar, principalmente no fundamental, anos iniciais e ensino médio, né? Nós temos uma série enorme de literaturas e de discussões que envolvem educação infantil e envolve fundamental, anos iniciais. E temos uma literatura muito menor que envolve esse universo, principalmente da prática pedagógica com adolescentes. Né? E por quê? Porque realmente é um cenário que traz uma complexidade enorme, que traz uma discussão muito grande, né? Porque a gente sabe que todas as grandes mudanças na nossa vida e na nossa constituição enquanto adultos começam no processo da adolescência. Né? Então a gente sai da infância e começa a entrar na adolescência, porque é importante a gente lembrar que quem fala pré-adolescência tem que rever isso, não existe isso. Né? Existe um processo de adolescer. Eu começo o processo da adolescência quando eu começo a viver transformações com as quais eu nem controlo, que são as transformações do meu próprio corpo. Né? E aí eu começo
a viver a adolescência, que me leva até o ensino médio, e hoje a gente vive realidades sociais de uma adolescência tardia, tem gente com 30 anos ainda na adolescência, né? Então, a gente olha para esse cenário e pensa assim, este personagem, né, esse sujeito, precisa, de alguma forma, vir mais para essa discussão. Então, eu sinto que a gente precisa ouvir mais o adolescente, ouvir mais o jovem, até para fazer as mudanças que nós fazemos em educação. Tem sentido para você? É super perfeito. A sua colocação é esplêndida. Eu penso que a educação, tanto em qualquer segmento, anos iniciais, anos finais, principalmente, João, a educação ela se faz ou se constitui, tem se constituído, sem colocar o personagem como eixo central. Isso acontece lá na educação infantil também, João. Professores recortando, construindo painéis, o aluno, não, o menino não participa, ele não faz o trabalho. Até eu lancei esse mês, João, o 1 Minuto com Célia Godoy, onde eu trago algumas ideias super simples, mas que não tem o recorte à mão do professor, para tentar resgatar para libertar esse professor de materiais estruturados, confeccionados por eles. Mas se seguirmos adiante, João, é bem isto. A escola, eu creio, precisa parar para escutar, construir, elaborar diagnósticos, para escutar esse jovem. João, quanto falta de sonho, quantos meninos com a desigualdade social que você mencionou, é uma disparidade gigantesca, João. As oportunidades, os sonhos. Tem jovens que não sonham mais, eles estão ali por obrigação, muitos. Celinha, é importante a gente lembrar, né, infelizmente, falando até numa realidade maior da escola pública, mas nós temos hoje ainda no Brasil uma evasão enorme no ensino médio. Né? Então, quer dizer, os nossos adolescentes saem da escola, né? A escola não os cativa. E por quê? Então, essa é a grande pergunta. E muitas vezes, né, a escola particular não perde, não tem a evasão deste aluno. Por quê? Porque muitas vezes o pai está pagando, o aluno muitas vezes é obrigado, enfim, tem todo um contexto social diferenciado, mas ele também não está sendo ouvido, né? Existem colégios fazendo trabalhos maravilhosos e tem sim uma escuta, mas não é uma regra, não é uma realidade. E se você olhar este adolescente e aquele que inclusive está em escola, como você citou da sua neta, que focam no vestibular, que massacram com conteúdo, e eu quero depois transitar com você um pouquinho nessa temática para falar de mitos e verdades, mas este aluno, ele conquista uma universidade. Essa universidade é suada para ele, ele entra na USP, ele passa na FUVEST ou em outras importantes aqui do nosso país e de referência, vai com o troféu que ele conquistou, chega no primeiro ano lá, ele não é feliz, ele não se encontra e ele abandona. Hoje nós temos um número enorme de alunos saindo no primeiro ano do curso superior. Isso também precisa ser olhado. Por que este aluno consegue entrar e depois ele não fica? Sim, há uma inconsistência, né? Talvez entre sonho e realidade. Na USP, os meninos estão em greve, né? Eles entraram, estão fazendo greve. Os meninos que estão na medicina estão fazendo vídeos pornôs. Quer dizer, gente, o mundo está uma bagunça também, vamos combinar, né, João? Ou seja, o que está faltando? Quais são, João? Esse cenário atual, como que você entende? Está faltando o quê? Que a escola faça mais escuta, que as famílias se comprometam, que o jovem amadureça, esse cenário todo. Porque toda essa situação que estamos vendo, João, de muito. Eu acho que caímos. Juliana, vocês me escutam?
Caiu a Célia, eu estava aqui agora. Caímos, não caímos? Desculpa. Eu levei um tombo que eu bati a cabeça, caiu tudo aqui. Mas, então, enfim. João, como que você vê? Porque a gente não gosta de se reportar ao passado, porque cheira naftalina, mas assim, eu tinha certeza, nos meus 15 anos, 14 anos, enfim, desde que eu nasci, que eu queria ser professora. Esse era o meu grande sonho. Esse é o meu objetivo, era o meu propósito de vida. Os jovens, eu não sei se a pesquisa científica sobre esses dados, de que o jovem não tem certeza mais sobre o que ele quer, o que ele demora demais para eleger. Você tem uma menina, uma filha linda, beijo, que é professora, e ela sempre quis ser professora, não é isso, João? Ela sempre quis trabalhar com arte e com educação. Então, e por que você acha que há uma incerteza dos jovens? O que está faltando? Esse cenário é devido à evolução, à rapidez da mudança? O que você considera que influencia verdadeiramente nessa falta de escolha, nessa demora de opção, ou nas dificuldades que estão inerentes nessas possibilidades do jovem, João? Como você vê? Eu acho, Célia, que tem alguns cenários para a gente olhar quando a gente fala, né, deste adolescente, deste jovem. A gente tem que começar a pensando exatamente o cenário familiar, desde o cenário familiar ao cenário escolar, onde hoje nós temos uma geração de pais que vieram muito preocupadas em oferecer tudo pronto para os seus filhos. Então, a gente tem menos desafios e faz com que isso também acomode muitas vezes nossas crianças, nossos adolescentes. Eu tive uma conversa outro dia com um grupo e eu perguntava assim para eles, né? Qual é o seu papel, a sua tarefa em casa? Era uma pergunta muito simples. E eles não sabiam responder, em casa, eu fico no celular. Em casa, eu fico deitado na minha cama. Quer dizer, nós temos que pensar, em casa eu faço o quê? Eu ajudo minha mãe em alguma coisa? Eu me comprometo, eu vou levar meu cachorro para passear? Eu vou limpar o cocô do meu cachorro? O que eu faço desde que eu tenha um compromisso com aquele grupo, que é a minha família? Qual é a minha parcela e a minha participação ali? Então, quando eu falo em protagonismo, eu falo nisso, eu falo em ação, né? Eu estou dando um exemplo muito simples, mas que mostra para nós o quanto muitas vezes eu não estou agregando valor na vida de adolescentes, de crianças. E na sala de aula, muitas vezes ainda está acontecendo isso também. Nós somos uma geração de muitos professores ainda, infelizmente, que fomos educados para falar muito e para ouvir menos. Então, a sala de aula também ainda traz cenários onde, e a gente tem que cada vez ir desconstruindo isso, mas de muito professor que ainda fala muito. E isso não garante processos de interação. Né? E aí, o que acontece com o adolescente? Se ele não se sente comprometido, se ele não se sente corresponsável, ele se isola e se fecha. Sim. Né? E nesse cenário de se isolar e se fechar, ele também não está desafiado. Ou ele cria um mundo paralelo. É isso que eu ia falar. Quantos adolescentes hoje nós temos, Celinha, com um mundo paralelo? É quase um metaverso. Ele tem um mundo que ele criou, né? Onde lá nas redes sociais, na mídia, etc., ele tem uma vida que não é a dele. Sim. E no dia a dia dele, ele tem uma vida que ele não se expõe. Ele não se coloca. Você quer ver um exemplo muito interessante disso, que dava para fazer um monte de possibilidades de análise? Você lembra na época da pandemia que muitos adolescentes, mas muitos, não queriam abrir a câmera na hora que tinha que aparecer na aula, enfim? Se negavam isso. Ele não quer mostrar a realidade dele atrás da câmera, porque ele tem um mundo construído fictício. Né? E por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, hoje, de extremo prazer, que todo mundo tem que estar feliz, que todo mundo tem que estar ótimo, que tudo tem que dar certo. Parece que todo mundo tem que comprar felicidade em potinho. Né? Então, hoje, você frustrar,
você administrar conflito, que é próprio de uma sala de aula. Sim. Você dizer para a pessoa que ela está certa ou errada, parece que não pode mais. Você entra nas redes sociais, está todo mundo feliz. Todo mundo estão se matando, o casal está se matando, vai para a rede social, todo mundo está rindo, está se beijando, está se abraçando. Então é uma vida paralela, um tanto quanto artificial. Eu acho que hoje a tecnologia que nos trouxe e nos traz um monte de benefícios, nos traz outros malefícios nesse mundo complexo, que é, né, as pessoas estão viciadas nas redes sociais e elas criaram para todo mundo uma artificialidade, que não é o presencial, não é o olho no olho, não é o dia a dia. E a sala de aula tem que resgatar isso, na minha opinião. Né? Por quê? Quando a gente, no novo ensino médio, Celinha, fala, por exemplo, em projeto de vida, você citava isso lá, também falando da sua neta. Essa discussão me traz, hoje, um incômodo enorme, porque tem um monte de material pronto, com começo, meio e fim, que fala de projeto de vida. Só que projeto de vida para um adolescente, para um aluno que está com 14, 15, 16, 17, 18 anos, Celinha, é um projeto que exige o quê? Rascunho. Que exige redesenhos. Que exige desenhos. Isto é, eu sou convidado pela escola, deveria ser, pelo menos, a esboçar um desenho de planos futuros. É aí que eu vou me encontrar, Celinha. É aí que eu vou descobrir, de repente, habilidades que eu tenho e que eu posso explorar mais. Essas habilidades, falando tanto no socioemocional, e eu quero transitar com você um pouco por isso hoje, essas habilidades é que vão me ajudar a encontrar possibilidades que eu tenho de me achar no mundo. Sim. De ser um cidadão que contribua com a sociedade na qual eu estou inserido. Mas se eu não fizer rascunhos, eu não me encontro, ninguém está pronto. E processo de desenvolvimento é doído. Processo de desenvolvimento, né? Eu erro, eu volto, eu acerto. E os adultos também, nós temos que olhar para isso, muitas vezes não temos a paciência de olhar para o adolescente e entender que ele erra, que ele acerta, que ele vai fazer rascunho, e que tem um monte de coisa que ele só vai desenhar o futuro dele olhando para quê? Olhando para as influências que ele tem, que somos nós. Mesmo. Né? Olhando para as tecnologias, olhando para a família que ele está inserido. É nisso tudo que ele vai olhar para fazer o quê? Ele vai olhar para depois fazer um desenho dele, um plano de vida dele que é diferente do nosso. E muitas vezes nós queremos que eles sejam a extensão do nosso. Eles não serão nunca. Sim. Nunca os filhos serão como os pais, nunca serão como os educadores. Eles podem se inspirar em cada um de nós, mas eles farão e deveriam fazer um plano de vida próprio. Sim. Só que se nós não dermos espaço para isso, eles não vão fazer. A sala de aula, ela é um laboratório social, Celinha. Sim. Então, ela não pode ficar simplesmente centrada no currículo de conteúdos. Eu ia falar agora, e o currículo nessa história? Eu ia perguntar nesse minuto. E aí, Celinha, eu penso assim, não sei se você concorda, que o currículo que nós temos que pensar hoje, na sociedade na qual nós estamos inseridos, é um currículo que passe, por exemplo, pela saúde mental do adolescente. Perfeito. Nós temos hoje uma sociedade que está doente, Celinha. Tá muito doido. E aí nós temos hoje um número muito maior de adolescentes se suicidando ou pensando em, se mutilando. Sim. Que não são ouvidos. O adolescente, quando ele não tem uma escuta, ele acha formas de chamar a atenção. Sim. De chamar a atenção do entorno dele. Por exemplo, se mutilando. E aí a escola não se envolve com isso? Como que eu vou me envolver com isso? O que eu tenho que pensar hoje na escola? Eu tenho que cuidar da saúde mental dos meus alunos. E aí eu vou dar escuta para ele quando eu vejo que ele está lá com o capuz na cabeça o tempo todo e não quer olhar para ninguém. Quando ele está ensimesmado. Como é que eu olho para ele? Dando sermão? Ou acolhendo e falando, vem cá que eu vou te escutar? Eles estão, não sei se você concorda comigo, se suicidando mais, se mutilando mais, se medicando
Muito mais, Celinha. Né? Viciando, bebendo mais. Tem uma ansiedade, né, enorme que vai afetar a saúde física e vai afetar a saúde mental. Como é que a gente cuida disso? Pois é. Sabe, João, eu fico pensando o seguinte. Eu acho que... Celinha, você fechou o som. Ai, cabeçuda. A vovó dizia assim, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Na verdade, eu creio que... se eu me comparar, por exemplo, se eu comparar a adolescência de hoje com a que eu tive, em que eu cuidava do cachorro, da casa, lavava a louça, ajudava a mamãe, pregava botões para ela, sempre fui assim, porque éramos muito pobres. Então, eu, desde pequenininha, fui conduzida, não é que eu seja exemplo de nada, estou apenas citando um modelo aqui, um exemplo. Hoje em dia, tudo o que você trouxe agora, João, é tão forte e é tão profundo que daria um programa de 1 ano. É verdade. É verdade, é muito profundo o que você trouxe, é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, super preocupante, super preocupante. Eu fui no aniversário de uma prima minha, que fez 80 anos em Araraquara. Então, numa mesa tinha 7 crianças e as 7 estavam com celular. 7 ou 5, não me lembro, com celular. Os jovens não dançaram, mal comeram, não participaram, não cantaram parabéns. Eles fizeram uma rodinha num canto escuro do salão para não ser vistos. Então, assim, a gente não sabe ao certo quais são as causas, além da dinâmica da sociedade, do cenário, além de tudo isso, João, da velocidade da mudança, além da mídia, das redes sociais e tudo isso, está faltando para mim, a meu ver, pulso na família e pulso na escola. A família que tem esse adolescente, que não presta atenção nele, que não enxerga a vida que ele está criando naquele quarto dele, naquele lugar que ele mesmo, como você disse, numa realidade à parte, virtual, em si mesmado, e a escola que está preocupada na quantidade de conteúdos, e como você bem mencionou, acho fantástico o que você disse, eu sou literalmente contra livros que tratam de socioemocional e que você vai lá na prateleira e lê, olha esse personagem. Não, gente, o socioemocional, a saúde mental é o dia a dia, são as ações, reações, os olhares, é uma série de fatores, mas que o professor precisa ter tempo para viabilizar. Não só tempo, precisa ter formação para. Formação, tempo, vontade e criar algumas situações disruptivas, João, em relação ao currículo formal, que ele é obrigado a terminar aquele sistema de ensino, até a última página, para que o pai não surte. Por quê, Celinha? Porque o nosso foco principal está onde? Está em terminar o conteúdo, em cumprir o planejamento, em fazer aquilo que eu combinei com todo mundo, e o aluno, ele é espectador de tudo isso, ele está à margem. Eu tenho que trazê-lo para o centro dessa discussão. E eu acho que o que você traz mostra para nós o seguinte, né, Celinha? O adolescente, e isso tem me preocupado bastante, quando ele entra na adolescência, e se você olhar, Celinha, nós estamos falando de ensino médio, nem falamos ainda desse desenho do novo ensino médio, mas se você olhar, de 6º a 9º ano, quando ele começa em todo o processo da adolescência, é o período onde os professores têm enlouquecido. Tem tido um monte de dificuldade com alunos de 6º a 9º, porque eu chamo de anticâmara do inferno. Né? Porque tudo acontece ali. Né? Os hormônios estão pulando, eles estão se descobrindo, mas mais que isso, Celinha, eles estão vivendo os lutos de passagem que nós vivemos e esquecemos. Quando eu entro na adolescência, o primeiro luto que eu vivo é o do meu corpo infantil. Eu vivi com o meu corpo infantil até os meus 10 anos, 9 anos, e de repente esse corpo, sem me perguntar, começa a mudar. Sim.
né? As meninas começam a ter seio, os meninos começam a ter pelos, enfim, começa a acontecer um monte de coisa e ele não sabe o que está acontecendo com ele. O estirão, né, João? O estirão, e ele chega no ensino médio com este corpo, grande parte, constituído, gostando ou não. E ele tem que lidar com aquilo, e ele tem que se separar do corpo da infância. O outro luto é o da identidade infantil, né? E aí ele é aquele ser, aquele sujeito que não é mais criança e que está indo para uma fase de ser adulto e que ninguém entende direito, e aí o pai, a mãe e o professor ficam assim, você não é mais criança, né? Só que quando ele quer agir como um adulto, ele diz assim, peraí, você está querendo fazer isso sozinho? Então é paranoico, né? Esquizofrênico, porque uma hora eu trato o adolescente como criança, uma hora eu quero que ele seja adulto. Então eu digo para ele, você já é grande, arrume seu quarto. Aí ele quer sair, eu digo assim, não, você não tem idade para sair ainda. Pois é. Olha o dilema, né, que a gente vai vivendo com os nossos adolescentes. E aí ele tem o pior luto que ele vive, que é o luto dos pais da infância. Porque o adolescente começa a perceber os pais reais que ele tem, que somos nós, com defeito, com erros. E são esses pais que se destituem da autoridade, porque não sabem lidar com esse adolescente. Então tem a ver com o que você falou. Tanto os professores como os pais precisam estabelecer um lugar de autoridade. Sim. Nós estamos destituídos dela. Só que essa autoridade não é mais aquela do passado. Me respeite porque eu sou teu pai. Me respeite porque eu sou seu professor. A autoridade hoje ela é construída quando eu estou disposto a descobrir as coisas junto com o adolescente. Quando eu estou disposto a escutá-lo e até dizer para ele, eu erro também. Sim. Eu também não sei. Porque a pior coisa que se eu posso deixar uma reflexão para cada um levar hoje para o travesseiro, é assim, não vamos enganar o adolescente. Muitas vezes a gente faz discurso que não é aquele que a gente acredita. Você tem que fazer isso, eu faço ao contrário. Sim. Eu peço uma coisa e faço outra. Então, o adolescente tem que entender o seguinte, que eu tenho, né, minhas limitações, mas que eu sou o pai, a mãe, a autoridade da relação. Porque senão ele não cria a própria imagem dele quando ele não tem adultos referência para ele, até para ele contra. Sim. Mas ele só vai criar a marca dele, quem ele é, a gente está falando de identidade, né? Quando ele perceber que ele vai se olhar, vai negar, vai projetar ou vai seguir aquelas pessoas que são referências para ele. E muitas vezes pai, mãe, professores estão deixando de ser referências. Por quê? E aí é outra coisa importante, Celinha, porque ao invés de dar limite, eles limitam o adolescente. É diferente, dar limite de limitar. Sim. Você concorda? Concordo plenamente e acho que eles trabalham ao contrário da necessidade. Então, por exemplo, eu vejo que há controvérsias na questão da autonomia. Total. E na questão seguinte, para algumas, como você citou muito bem, algumas coisas ele é adulto, outras coisas, para outras ele ainda é criança. Mas eu vejo que nesse processo de construção da identidade dele, se ele não tem uma referência, se ele não tem um lugar na escola, se ele não tem um exemplo de casa, como ele se torna protagonista? Como ele começa a sonhar em ser alguém, em fazer algo, em produzir, em criar, em construir? Então, você vê jovens que se consideram adultos para sair de madrugada e beber, mas se consideram crianças para arrumar a bendita da cama. Como que um pai, uma mãe permite que o filho saia de casa sem arrumar a própria cama? Então, Celinha, isto é um exemplo que a gente diz o seguinte, é possível escutar, e tem que ter uma escuta para os nossos adolescentes, muito grande para ajudar a construir até uma série de questões do próprio ensino médio, mas eu preciso escutar e estabelecer as regras.
Ele precisa de regras, né? E essas regras, elas dão para a convivência humana, para a convivência da sala de aula, para a convivência familiar, o rigor necessário para a convivência humana, e não a rigidez. Porque a rigidez é aquela que eu digo assim, eu falei, está falado, e você não vai fazer o contrário. Não, eu posso construir as coisas juntos, né? Sim. Quantas escolas fazem as assembleias com os seus alunos? Quantos pais sentam à mesa e, ao invés de cada um ficar olhando para o celular, conversam sobre as relações familiares, conversam sobre os conflitos. Como é que a gente vai sair dessa situação difícil? Vamos construir juntos isso. Isso faz com que ele seja protagonista também. Aquilo que eu combino, eu vou estabelecer como aquilo que é o pacto de convivência. E eu tenho, quando você falou essa coisa dos pais, eu fico muito preocupado, Celinha, com o que eu vejo em algumas escolas hoje, quando a gente fala das questões mais difíceis que vão se desenhando no cenário das escolas e do dia a dia, quando eu vejo o quê? Primeiro, que a gente tem uma sociedade muito doente, né, que está viciada em mídias sociais, e tudo isso a gente pode fazer um programa para discutir, que é muito interessante, mas eu tenho o quê? Uma população que está extremamente patologizada. E aí o que acontece? As famílias também, e isso é muito sério para os adolescentes hoje, as famílias estão se escondendo atrás de diagnósticos para medicar os filhos e não ter problema. Porque educar dá trabalho. Então eu vejo que às vezes nas escolas o diagnóstico do aluno chega primeiro que o aluno. Né? Por quê? Porque o pai às vezes está desesperado para dizer, olha, meu filho tem alguma coisa. Parece que aí ele tira a responsabilidade que ele tem de, junto com a escola, educar. Sim. E aí começa a todo mundo buscar. E olha que chove diagnóstico nas escolas hoje. Ah, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo. Para fazer isso, para fazer aquilo. Para quê? Para isentar, muitas vezes, as pessoas de responsabilidades. Parece que é um alívio quando eu acho um problema para justificar, muitas vezes, uma questão que não é problema, uma questão é falta de educação. Perfeito. Nossa, João, se a gente pensar, essa sociedade doente, você percebe, inclusive, pelas palavras, por atitudes tão tristes que a gente assiste, né? Eu queria te perguntar, assim, o que você pensa, como você idealiza, ou imagina, ou crê que deva ser esse ensino médio? Você acredita que, aqui como em São Paulo, o governador colocou 2 itinerários, mais o itinerário profissionalizante, você acredita que esses itinerários vão oportunizar uma reflexão crítica de si mesmo como adolescente? Ele terá capacidade de pensar sobre si, de decidir com mais primor na sua própria relação com o mundo, sem a lei do Gerson, do prazer incessante, absoluto na escola, naquelas festas mirabolantes. O que você imagina nessa relação do novo ensino médio com o tal protagonismo dos jovens? Farão com que seja ou não? Uhum. Eu acho que a gente tem que falar do novo ensino médio. Bom, Celinha, primeiro que São Paulo, para mim, está sendo uma vergonha, né? Esse secretário de Educação, para nós, por favor, né? O que é isso? Né? Porque são pessoas que são burocratas, que não entendem de educação e querem fazer diferente, né? Aí fica dando esse monte de bola fora que já deu, né? Então, isso para mim é uma vergonha. Mas, de qualquer forma, eu acho que, olhando para São Paulo ou para o Brasil, nós temos uma discussão do novo ensino médio. Eu acho que o modelo de flexibilizar o ensino médio é importante. Eu acho que a gente tinha que desengessar o ensino médio. Isso eu percebo como um caminho importante. Esta revisão que o MEC está fazendo agora, e que também acaba não se pronunciando, acaba não colocando o que vai fazer afinal, mas parece que vai para as 2.400 horas, né, mais ligadas à base comum, eu acho que pode ser interessante a partir do momento que a gente sabe que falta referência teórica para muitos dos nossos alunos, principalmente quando a gente olha para a realidade da escola pública,
Então, a gente tem que dar repertório, sim. Eu tenho que ensinar esse aluno a pensar, meu Deus. Eu tenho que ensinar esse aluno a entender a realidade na qual ele está inserida. Eu tenho que ajudar este aluno a olhar para o mundo e tirar conclusões com repertório. Porque manipulação é feita quando a pessoa não tem repertório. Ela acredita em um discurso. Ela acredita em uma coisa que é dita para ela, porque ela não consegue fazer relações. Porque ela não tem lógica para fazer aquilo. Então, eu preciso realmente dar conteúdo e repertório para o meu aluno. Mas a forma como eu faço isso é que cada vez precisa ser mais repensada. E aí eu acho que a flexibilidade do ensino médio, que existe em muitos outros países já, e que hoje a gente tem a chance de ter, nos abre as portas para construir os itinerários. Nos abre as portas para pensar a questão do ensino técnico e do projeto de vida. Agora, que este pedaço, que esta essência curricular seja o caminho para a escuta dos alunos. Eu acho que quando a gente vem com aquele monte de itinerário construído de cima para baixo, e alguns muito legais, outros perfumaria, mas alguns muito legais, eles precisam ter aderência. Eu preciso que o aluno se sinta motivado e atraído por aquilo. Então vamos ouvir o aluno? Vamos fazer uma escuta ativa dentro do meu grupo que eu tenho de 9º ano, de ensino médio, e tirar dali possibilidades para construir com eles itinerários interessantes. Eu acho que se a gente fizer um caminho com uma escuta maior, eu trago até para dentro dessas questões o socioemocional. Porque, Celinha, não podemos deixar de olhar, e aí eu faço um apelo às escolas, né? Nós não podemos deixar de olhar para uma questão que é a alfabetização emocional. E a gente pode trazer isso com rodas de conversa, a gente pode trazer isso com círculo restaurador, a gente pode trazer isso com um monte de práticas que possam estar ligadas a itinerários também de conhecimento deste aluno. Preciso ter gente preparada para isso. Mas por que a alfabetização emocional é tão importante? O aluno precisa saber articular o que ele sente. Ele precisa saber falar do sentimento dele. Quanto adulto não fez esse exercício na vida também, não sabe falar do que sente. Né? E aí, isso impacta, né, em todo o nosso comportamento lá na frente. Por quê? Porque ele vai guardando tudo aquilo que ele não sabe falar, tudo aquilo que ele sente, e isso acaba em desastrosas situações que nós já vivemos dentro de escolas, né, que chega ao máximo de suicídio ou de violência, de adolescente que vai lá e desconta em professor, em colega, tal, uma raiva contida que ele tem de uma série de questões sociais que foram trabalhadas com ele. Então, da onde vêm esses gatilhos? Né? A gente precisa perceber que o ensino médio tem a grande chance de ser um espaço de crescimento e aprendizagem. Só que o crescimento e a aprendizagem é mão dupla o tempo todo. Eu não ensino só. Eu ensino e aprendo. Então, vamos ensinar os nossos adolescentes, mas vamos aprender com eles. É um mito achar que a gente só tem espaço para ensinar. Sim. A gente tem que ensinar e aprender o tempo todo. Implica essa mão dupla na nossa vida. Só que, às vezes, acho que tem que abrir com machado a cabeça de algumas pessoas para que elas entendam isso. Que quem ensina também aprende. E aprende com quem? Aprende com o outro sujeito da aprendizagem que está lá dentro da sala de aula. Que é o aluno, que é o adolescente. Né? E aí, os processos ficam mais fáceis quando a gente dá trabalho. É muito mais fácil eu preparar uma aula, chegar lá e vomitar em cima do aluno. 50 minutos de pauleira, né, João? Isso não vai nos levar a construir esta questão, e esse currículo mais relacional. Eu acho que o ensino médio tem muito a chance de fazer isso. Só que a gente tem que olhar para o perfil do adolescente de hoje. A gente tem que olhar para as rotinas que a gente quer estabelecer. O que a gente quer efetivamente problematizar? Essa geração é a geração neném mesmo. Ele não é nem adulto, ele não é nem criança, e ele está aí meio perdido. Então, como é que eu posso fazer isso hoje para que ele se encontre um pouco mais num espaço de construção? De um ser que é instável, que tem humores variados, que está vivendo um corpo em mudança, que está vivendo conflitos e que está sendo sugado por uma sociedade que diz para ele o seguinte: eu tenho que ter prazer a qualquer custo.
Lei do Porque a sociedade do passado, que negava o desejo, que Freud estudou tão bem, ela acabou, Celinha. Hoje é a sociedade que tudo pelo desejo, pelo prazer. E o adolescente está vivendo nesse cenário. Como é que eu mostro? Oba, vamos que vamos. É oba-oba. Como é que eu mostro para ele que as coisas não são assim? Que não é TikTok a vida de todo mundo para o tempo todo eu ter dopamina e ter prazer. Não pode ser assim. Então, como eu mudo isso por reflexão? Como eu mudo isso por olhar e leitura de realidade? Eu preciso ter professores que acreditem e pensem dessa forma. Eu acho, João... Falei demais, né, Celinha? Não, maravilhoso, te escutaria toda noite. Eu creio, João, que os professores, eles também são reféns do sistema. Você me desculpa. Claro, eu também acho. Há professores e professores que têm esse intuito, que têm essa intencionalidade. Estão ali, se matando para fazer isso. Exatamente. Só se a gente for parar para pensar e elencasse, poderia dar um livro bom isto, quais são os fatores que incidem na não ação, na proatividade, no protagonismo, enfim, na autonomia do jovem. Então, a gente vai lá para as questões sociais, históricas, regionais e tal. O que eu creio é que a escola, nesse formato que ela está, ela tem pouquíssima contribuição para dar. As crianças... O que você fala, e tem algumas escolas que estão fazendo um trabalho que vale pensar todo mundo sobre isso, por exemplo, dentro de itinerário dessa discussão, trazer para dentro da escola uma coisa tão simples que é o trabalho de voluntariado. Por exemplo, é só olhar, e cada escola está inserida numa realidade. Olhe ao seu redor e veja onde esse aluno... Não é fazer campanha de doação de nada, não é nada disso, hein? Mas é olhar onde eu posso inserir o meu aluno para uma experiência concreta, tirar o aluno da bolha na qual ele vive e levá-lo para conhecer o mundo na qual ele está inserido. Eu tenho colégios hoje que tem aluno indo contar história dentro de ala pediátrica de hospital. Eu tenho aluno que está indo contar história e atender pessoas em casas de idosos. Então, tem aluno indo distribuir sopa à noite. Tem tanta coisa interessante, e isso vai para o currículo do aluno. Você sabe que hoje o mundo do trabalho mudou muito também, e uma das coisas que está em entrevista de emprego hoje, no currículo de estagiário, tudo isso, é trabalho voluntário. Perfeito. Quantas horas você tem de trabalho voluntário? Quantas horas você tem para olhar o mundo ao seu redor e ajudar num compromisso? O nosso jovem hoje tem que ter compromisso social. Porque ele está aprendendo, e vamos pegar a escola particular, da qual o nosso universo no Ciesp é tão rico e tão grande. Poxa, esse aluno da escola particular, por exemplo, ele tem muitas vezes o privilégio de aprender, o privilégio de ter um ambiente muito bom, o privilégio de viver numa bolha. Qual é o compromisso social que eu quero que ele leve da escola que eu tenho nas mãos? Qual é o compromisso social para que ele faça e seja um cidadão comprometido no futuro? Ou ele vai ser mais um, que vai só querer ganhar dinheiro nas costas de alguém, ou vai para ser político, para ser oportunista? Né? Chega disso. Eu preciso ter uma geração que tenha um compromisso social com esse país. Agora, isso não nasce do nada, Celinha. Não nasce. É um planejamento bem... É uma revisão de si mesmo, né? Uma escola crítico-reflexiva que olha para si mesmo, que revisita suas ações, que refaz suas decisões, que escuta toda uma comunidade escolar. O que eu penso, João, é que para mantermos nossa esperança, é preciso acreditar que nesse entorno... O que o Ederson está falando aqui nos Estados Unidos, o trabalho voluntário dos jovens conta para a bolsa de estudos nas universidades. Veja, olha isso, né? Os países olham para isso. Sim. A minha netinha mais velha estudou na Virgínia. Lá havia 150 itinerários para ela escolher. Olha isso. E lá, 150, eram 3 folhas assim. E lá ela escolheu moda. Então, dentro desse processo, né, no high school, elas aprenderam a fazer
roupas para desabrigados. Então, ela veio de lá e hoje ela faz uma moda inclusiva para todos, não é só para as performances palitinhos, sabe? Então, é uma outra concepção. Na verdade, João, o que eu penso é que a escola não pode mais continuar galopando nesse ritmo. Eu acho que é preciso dar uma parada, sabe, João? É muito conteúdo, é muita avaliação que não avalia absolutamente nada, prova que não prova nenhum conhecimento, é muito material comprado para trabalhar com competência socioemocional, com saúde mental. Eu acho que é preciso que a escola agora, nesse momento, hoje, a partir de agora, ela pense nesse planejamento 2024, reconsiderando, revisitando, reolhando e fazendo a seguinte pergunta: que ser humano nós queremos formar? Isso. Quais são as capacidades, as habilidades que esse jovem sai daqui, que dispõe? Porque o que eu sinto é que há cada vez menos compromisso com a verdade, com as possibilidades, sem falar da gigantesca desigualdade social. Eu vi que Bartira Amorim está aqui. Oi, Bartira. Bartira mora no interior de uma cidade do Nordeste, e as dificuldades. E Bartira fez um trabalho, inclusive, que mandou no grupo, com alunos fazendo teatro e tal. Então, assim, mas há muitas diferenças. Esse jovem sai do ensino médio sem saber o que fazer da vida, continuando a fazer com que seus pais paguem seus estudos, concorrendo N vezes para uma escola, para uma universidade pública, não valorizando por estar lá dentro, e assim caminha a humanidade. Eu não sei o que fazer e nem o que pensar, João. Você pode encerrar essa noite trazendo a esperança que não há, falando das verdades necessárias e já te agradecendo. João, olha para mim, você é um amado, você é espetacular. Eu te convido para, em 2024, fazer um programa junto comigo. Topa? Topadíssimo. Seria um prazer. Com ciúmes, né, Lucília? É um prazer estar aqui contigo e com o grupo todo que está nos acompanhando, refletindo juntos. Viu, meus amados? E eu acho que assim, a esperança que eu tenho é o do que a gente está vivendo aqui hoje. Eu acho que é cada vez mais termos, né, educadores e pessoas envolvidas com o compromisso de ajudar o jovem a olhar para a sociedade e fazer melhor do que o que nós fizemos até agora. Porque eu acho que a nossa geração fez muito pouco. Nós temos aí muita gente imbuída, mas nós temos um monte de coisa acontecendo nesse mundo que é resultado das ações da nossa geração. Que a geração que a gente está educando possa fazer melhor que a gente. Eu acho que o que a gente aprende no mundo é que uma geração possa superar a outra e fazer melhor. O que um mestre espera do seu discípulo? Que o discípulo seja melhor que ele, né? Então, que a gente possa ter pessoas que saiam do nosso trabalho, que saiam das nossas ações enquanto gestores, educadores, pais, mães, enfim, que eles saiam melhores do que a gente. Eu acho que essa é a grande esperança que a gente tem que ter. E lutar para isso, né? Para que a gente possa, com o nosso esforço, nosso exemplo, nosso trabalho, trazermos cidadãos, pessoas mais engajadas e melhores. É só assim que a gente vai mudar o que a gente tem no mundo de hoje. E foi um prazer estar aqui com você e com vocês. Maravilhoso. João, fala a sua rede social para a gente seguir. Eu já sigo, né? JCM Assessoria Pedagógica. Né? No Insta, tá? JCM Assessoria Pedagógica. Vocês podem me encontrar por lá. A gente tem em comum aí a Lucy, que vai nos ajudando a colocar conteúdos, né, Celinha? Então a gente vai trabalhando um pouquinho as questões. E tem o LinkedIn, né? Quem quiser também no LinkedIn é João Carlos. Estou lá com algumas coisas que a gente publica e faz também no LinkedIn. Falar em publicação, antes de encerrarmos, eu quero fazer o sorteio desse livro, João. João, querido, esse livro foi organizado
pelo Paulo Henrique, tem assim textos incríveis, que eu acho que vem muito assim ao encontro daquilo que a gente conversou hoje, e que você trouxe com tanta categoria, com tanta sabedoria. Então, nesse livro, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que o sorteio vai ser assim, algo indicativo. Alguém do chat faz aniversário no mês de outubro? Quem faz aniversário no mês de outubro? Eu não. Eu sei que não, nem eu. Alguém daqui faz aniversário no mês de outubro, pessoas? Papai fazia. O aniversário dele era 12 de outubro. Olha, ele amava miminhos. Gente, alguém aqui faz aniversário em outubro? Escrevam aqui. Quem quer? Então, vamos fazer diferente. Quem quer o livro, escreva aqui. Eu quero. Eu quero. Gente, vocês não querem ganhar? Pode ser em novembro? Ninguém em outubro? A Martina, eu não. Eu quero esse livro, a Yolanda. Ó. Yolanda, quem colocou? Eu quero esse livro aí, ó. A Yolanda. Ai, que bonitinha. A Yolanda disse que eu escolho. Pode mentir, Celinha. Não pode, minha amada. Pode ser janeiro. Olha, gente, o povo quer janeiro, novembro. Vamos fazer assim? Alguém do mês de outubro está aqui? Não. Ninguém faz aniversário em outubro, João? Não. Não? Bom, então este livro vai para quem faz aniversário no próximo mês. Em novembro, tem alguém? Novembro, alguém faz aniversário? O João, você faz em maio, no dia da minha avó Maria, 13 de maio. Pode ser em novembro, a Silvana, olha lá. Silvana Rezende, muito bem. Você vai entrar em contato com o CIESP, vai passar o seu endereço. Silvana ganhou! Que linda! E eu vou enviar para você pelo correio, claro, com um autógrafo aqui bem bonitinho, uma dedicatória. Então, está eleita. João, vamos lá. Eu acho que o fim do ano está chegando, é hora da escola planejar, né, João? 2024. Eu acho que esse tema de hoje que você trouxe com tanta sabedoria ajuda muito na reflexão, colabora na maneira de planejar, de revisitar, de escutar e de propor. Eu acho que é hora de resgatar esses valores, revisitar e fazer esses meninos trabalharem, Exato. sabe? Então, reassumirem o próprio papel de estudante e não de ouvinte, como mero espectador ali da vida que está correndo, né? Exatamente. É isso. Então, é um prazer enorme ter tido você aqui. Eu sou muito grata a Deus, sabe, João? Por essas pessoas que sempre estão conosco, pelos nossos convidados tão incríveis, tão maravilhosos, que sempre se disponibilizam para dar o seu melhor, para trazer uma contribuição. E não esqueçam que o mês que vem é 9 de novembro, com o humorista Diogo Almeida. Vocês vão entender por quê. João, agradecendo ao CIESP, a Juliana, agradecendo a você, e você fechando o programa desta noite. Pode ir. Eu também agradeço muito estar com vocês, deixo aí um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo, a minha gratidão por estar com vocês. Eu te amo, Celinha, foi muito bom dividir esse momento com você, e que a gente possa ter mais oportunidades com esse grupo refletir. Eu acho que precisamos cada vez mais de pessoas pensando educação em nosso país. Isso nos faz muito bem. Então, fico muito feliz e agradeço a todos pela participação. Um grande abraço. João, muito obrigada. Um beijo no coração. Olha quem chegou, João. Peraí. Oi.
Que bonito. Ele é o garoto das lives, não boceja, que parece que deu sono. Toda vez que termina, ele Ele chega. aparece. Muito bem, olha aí, que Ele é carinho. muito estudioso, viu, João? Que legal. Dá um beijo na sua amada menina, Então, querida. sim. Obrigado. Um beijo no Beijo. coração. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, Olha, pessoal. não esqueça de entrar em contato. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Obrigada. Viu? Acabou, meu amor.